Eu sou muito curioso, eu sou muito instigado com o sobrenatural. E a serra despertou em mim essa vontade, essa curiosidade, tanto que eu voltei aqui 30 vezes, né? 30 e poucas vezes, eu perdi as contas. Eu até comentei, eu trabalhava só para pagar gasolina, para eu ficar vindo para cá. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei que não somos sozinhos aqui, eu sempre acreditei que existe um invisível que a gente não consegue enxergar, né? Que esse invisível tá aí e que ele interfere no visível. Eu sempre acreditei nisso, independente de religião. A serra, para mim, era a prova de que tudo que eu pensava era real, sabe? E parece que eu vi um motivo a mais ali, sabe? A vida ganhou um colorido diferente, assim. O coração de luz é no Roncador. Então, eu descobri a serra no momento de busca interior. Eu tinha acabado de passar por um divórcio, né? Já não tinha acesso à minha filha diariamente, o tempo todo. Após o divórcio, isso mexeu muito comigo. Chegou um ponto que a vida já estava muito sem graça. E eu precisava achar um motivo, sabe? Eu estava me sentindo completamente perdido. Foi quando eu falei, tem que haver mais coisas no universo do que só trabalhar para pagar contas. E eu me lembro que aqui foi um dos primeiros lugares que eu passei, foi nessa caverna, aqui na Estrela Azul. Aqui tem registro de civilizações anteriores, né? E ali eu já comecei a trabalhar, que tinha alguma coisa a mais. Eu sabia que ia ter um encontro aqui, eu sentia que ia acontecer esse encontro. Eu esperava que fosse com uma pessoa física, eu não esperava que fosse algo em outra dimensão. Olha, quando eu era bem jovem, eu vim à Barra do Garças fazer uma apresentação de teatro numa igreja messiânica. E quando chegou em General Carneiro, se não me falha a memória, eu comecei a passar mal. Eu dizia que havia uma malha de energia a partir dali e a minha pressão caía. Todas as vezes que eu chego ali em General Carneiro, naquela região, parece que está encurtando, está ficando mais próximo aqui da Barra, a minha pressão cai. E eu sinto que há uma diferença energética. E é muito louco falar isso, né? Uma pessoa escutando isso vai falar, dá um Rivotril para ele, tá com problemas. E depois, quando eu já tinha uns 30, 33, eu fui fazer um exercício de conexão com o universo e minha intuição me trouxe até Barra do Garças. Eu pensei, qual foi o lugar do mundo em que eu senti a energia mais diferente? Eu lembrei daquela experiência que eu tive quando era adolescente e vim parar em Barra do Garças. Só que eu não sabia para onde ir. Eu estava na fila do Banco do Brasil e perguntei pro senhor. Falei, moço, eu tô fazendo um exercício aqui de magia e eu não sei bem para onde que eu vou. O senhor tem alguma dica para mim? Era um senhor de terno, ele falou, você tá no lugar errado.
passa a ponte, procura uma loja de artesanato e tem uma senhora que sabe tudo de magia, de ufologia aqui da região, vai até ela. E aí eu procurei essa senhora e o filho dela era guia na época, se não me falha a memória, chama Davi. E quando o Davi passou por mim, ele me reconheceu, ele tinha sonhado comigo, ele estava indo para um treino de jiu-jitsu e o Davi falou, eu não vou treinar hoje, eu vou te levar à serra porque eu sonhei com você. E aí eu fui parar lá no Dedo de Deus. Ele me falou sobre o Coronel Fawcett, eu tinha montado um espetáculo com a Mauri Tangará alguns anos antes, que citava o Coronel Fawcett, então eu tinha tido uma pré-pesquisa a respeito dele. E foi uma noite muito intensa, eu fiquei ali no Dedo de Deus, foi a primeira vez que eu fui à serra e eu tive muitas experiências lá, numa única noite. E eu vim 30 vezes e nunca mais eu voltei. Há 10 anos eu não piso aqui na serra. E já tem alguns anos que eu sinto a serra me chamando, mas eu sabia que eu viria no momento certo, no momento exato. E esse é o momento. E a gente vem para cá buscando essa coisa exterior, esses contatos alienígenas, a gente vem aqui geralmente buscando isso, quando na verdade a gente acaba encontrando a gente mesmo aqui. A gente acaba percebendo que a gente precisa fazer esse caminho espiritual. A gente precisa buscar essa evolução interna, que é fundamental. Se todos no planeta tivessem nessa busca, a gente viveria outro momento. A gente viveria outro planeta Terra nesse momento. A Terra não estaria querendo nos expulsar daqui. A gente vive um momento em que o planeta está cansado. A gente acha que é o dono disso aqui e a gente é só de passagem aqui. Eu me senti um viajante espiritual em busca da minha verdade, da minha evolução, do meu crescimento. Chegou um ponto que a vida já estava muito sem graça. Precisava de algo a mais. Eu encontrei isso aqui na Serra. Nós temos a história milenar, hoje muito contada, sobre o paralelo 15 graus sul. Segundo contos, fala de uma corrente energética, uma linha imaginária que passa por alguns lugares. E coincidentemente, um coincidente entre aspas, passa por alguns arredores com cultos religiosos, místicos e até esotéricos. E esses contos vem há séculos sendo mencionado nesse corredor, que também é conhecido como corredor Bivac. Falam de um corredor energético. Esse corredor energético seria algo semelhante ao chakra. O roncador é o chakra. Ali é um lugar muito sagrado, muito sutil, de energias muito sutis. O corpo humano tem 7 chakras principais, né? Coronal, frontal, laríngeo, o cardíaco, esplênico, umbilical e raiz, né? Ele ali é o chakra coronal. Existem os chakras no planeta, né? Dizem que Machu Picchu a gente sempre achou que Chapada era um, mas na verdade Chapada não é. Chapada está num paralelo ali que liga a Serra do Roncador até Machu Picchu. E com certeza, se a serra é um chakra da Terra, aquela região ali do Dedo de Deus, é dali que a energia é emitida. No momento atual, nós estamos vivendo quarta dimensão, quinta dimensão, terceira dimensão. Nós estamos entre esses 3, entendeu? Porque as dimensões, elas são paralelas. Às vezes você passou dessa porta para lá, você já está em terceira. Você entrou na quarta. E você vai no templo, você entrou em quinta dimensão. Então você não está mais só na terceira dimensão. E as dimensões são paralelas. Elas são... você mudou um passo, você já passa para outra. Tudo no nível sutil. Tudo depende do que você tem aqui, dentro do seu coração. Eu já vi muitas coisas ali na serra.
Por exemplo, veio um grupo de São Paulo para fazer uma interação com as energias do roncador. E chegou às 5 horas da manhã, essa pessoa disse: Tereza, vamos embora, vamos levantar acampamento e temos que sair agora. Quando a gente saiu da mata ali da serra, começamos a sentir cheiro de peixe, sabe? Digo, nossa, mas que cheiro de peixe. Daí quando chegamos na beira do asfalto, menina, você não via aquelas fazendas lá da frente. Ali era todo o mar. E o cheiro de mar, cheiro de água salgada, sabe? E a gente escutava a onda vindo e quebrando no asfalto. Isso é uma coisa, não é vidente que viu. Isso aí foi todos nós com esses olhos normais. Foi aqui que eu tive acesso ao mistério, assim, de verdade, na minha frente, materializado. Eu pude perceber. Eu tive muitas experiências aqui na Serra, e, inclusive eu falava muito assim, aqui na Serra do Roncador as dimensões se misturam. Eu dizia muito isso na época pelas experiências que eu tive. Mas teve uma experiência pessoal minha que vou repassar talvez até de uma forma inédita, que eu evito trazer uma experiência pessoal porque vai ficar apenas a minha palavra contra a pessoa que assiste, se aquilo convém à realidade ou não. Mas justamente por eu conhecer a fundo a mente humana, eu posso dizer que não me deixei ser enganado por um acontecimento em que fui convidado por um grupo de pessoas, né, para ir acima da Serra do Roncador, nas proximidades do Dedo de Deus, num alinhamento planetário. Enquanto as pessoas estavam num ritual, eu fiquei sozinho, né, isso na noite, num determinado ponto lá da Serra do Roncador, porque eu também não queria atrapalhar com o meu lado cético nesse âmbito, né? Para mim era um ritual qualquer, eu não queria atrapalhar ou interrelacionar pelo meu ceticismo nessa questão, e fiquei sozinho ali. E verifiquei que em determinado momento de sonolência, entre o estado de vigília e de sono, eu comecei a escutar vozes como se tivesse pessoas conversando entre si no idioma que eu não estava identificando do que se tratava. Quando eu percebi que eu estava escutando vozes, é onde o estado de vigília começou a vir à tona. Peraí, isso é sonho ou eu estou escutando? Então, quando o estado de vigília veio à tona, eu voltei no estado de vigília, ativo, e as vozes estavam continuando a conversar como se fosse eu estar no meio de uma cidade com pessoas conversando. Isso eu testemunhei. Mas depois que eu sentei para prestar mais atenção, é como se aquilo acabasse, ficasse em silêncio. Mas até que ponto eu fui induzido a apenas imaginar? É aí que fica a minha busca, né? Até que ponto é minha imaginação, até que ponto não o é. Até que ponto é a imaginação dos outros, até que ponto não o é. E eu convivi com outras pessoas que têm relatos fantásticos. Na verdade, eu fiquei assim como um sujeito privilegiado de ter ouvido tantos relatos de tantas pessoas, relatos realistas de tantas pessoas que andaram por lá e viram coisas. Então eu não preciso ver, eu já sei. Eu não tenho necessidade de ver nada. Eu estou suficientemente satisfeito com o que sei. Está aqui. Então não preciso ver disco voador, não preciso ver luzes. Estou resolvido quanto a isso. Porque é muito real. E quando você percebe que a vida não é só isso, né? Essa rotina, esse cotidiano. E quando a gente percebe isso, é um choque muito grande. Eu cresci ouvindo minha avó falar, para a porta abrir tem que bater, quem procura acha. Para você ter acesso à espiritualidade, não basta você ter um dom, você precisa trabalhar, precisa haver essa busca interior. Então eu me joguei nessa jornada e desde a primeira vez que eu pisei na serra, eu percebi que o tempo aqui ele passa completamente diferente. Às vezes parece que ele alonga, às vezes parece que ele encurta. Então o tempo aqui é realmente diferente, ele passa diferente.
Um sonho me levou para a Serra. Um sonho me levou para a Serra. Porque eu comecei a notar coisas que eu não notava. A gente ouve coisas e fala, será? A gente duvida, lógico. É complicado porque a gente vive num sistema fechado, né? E a parada é muito maior do que a gente imagina, né? Não é esse sisteminha de crescer, casar, não. A coisa é bem maior, sabe? E esse primeiro contato meu foi assim, fui atrás de ver algo, mas a percepção da gente muda, né? Antes de eu ir lá, eu era uma pessoa, depois que eu saí de lá eu sou outra. Assim, fui com o André a primeira vez e voltei várias vezes com ele. Então, o que acontece? Numa dessas vezes, a gente chegou lá e ficou na casa central ali, onde eu não sei se o Maurinho já fez o Círculo de Pedra, mas é onde é o centro mesmo ali da serra, né? Que ele diz. E a gente ficou um bom tempo ali e tem uma pedra que fica na frente. Essa pedra até pra você deitar para ver o céu lá em cima. Estavam, sei lá, uns 50 metros da gente e o Chabot olhou e falou, tem 3 onças em cima daquela pedra, vamos entrar agora pro chalé que tem 3 onças lá. Eu falei, André, você tá vendo ali em cima da pedra? Ele falou o quê? Eu falei, parece que eu não vou dizer que é uma onça, mas é um felino comendo uma caça. Aí ele falou, aonde, cara? Eu falei, ali, cara, você não tá vendo? Não. Aí outra virou e se lambeu assim, eu falei, não, são 2, uma tá comendo a caça. Aí não tinha onça nenhuma, eu olhava e falei, Chabot, tem uma árvorezinha, uma sombra da árvore. Ele, pelo amor de Deus, vamos entrar agora. Quando a gente deitou na barraca, ela passou por trás da barraca, por trás, chegou a levantar a barraca do meu lado, assim, eu falando pro André lá dentro, tá aqui do lado, dá pra ver. Eu juro pra você, encostou quando colocou a pata lá assim, o que era, não sei, encostou em mim, eu falei, bicho, tá aqui. E aí eu falei, Chabot, eu vou lá. E fui indo em direção à pedra, porque não tinha onças lá. E ele abriu e saiu e não tinha nada. Eu falei, impossível, cara, impossível. E quando eu tava na metade do caminho, eu ouvi um esturro. Como se elas estivessem em cima da pedra, eu ouvi um... Eu parei. E aí o Chabot falou, você não vê, mas você escuta, né? Então é como se aquelas onças estivessem em outra dimensão, que eu não conseguia enxergar. O Chabot, pelo dom dele, ele conseguia ver, mas eu conseguia ouvir. Cara, eu acho assim, que a gente vive em dimensões, né? Existem várias dimensões, isso até a ciência prova algumas coisas nesse sentido. Mas a gente é muito leigo, né? A gente não tem conhecimento para estudo. E eu não digo que é só um estudo, eu acho que é um processo de estado de espírito. Eu acho que é um processo de realmente se conectar. E naquele dia eu estava conectado, cara. Foi assim, foi surreal, porque você sente o medo. Não é só a questão de você eu tô vendo algo. Não, você sente o medo, você ouve o barulho. Pô, eu senti na pele, encostou em mim. Então, tipo assim, isso é doido. O mais louco de tudo é que pessoas que se aproximavam de mim, mesmo não tendo contato com a serra, começavam a ter a mesma percepção. Eu tenho um relato extraordinário. Em 1951 ou 52, o presidente Getúlio Vargas, presidente da República, veio a Cuiabá e fez uma viagem de sobrevoo ao Xingu. Foi lá, sobrevoou num avião da Força Aérea Brasileira, e ele avistou uma cidade com os telhados de vidro. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro e procurou saber. Não, lá não tem cidade nenhuma. Então ele avistou uma cidade. Mas ele foi tocado. Imediatamente ele criou uma instituição chamada Expedição Roncador Xingu. Eles saíam de Uberlândia, vinham por terra, vinham até Uberlândia por trem, por terra, chegaram em Barra do Garças, subiram. Isso depois virou Fundação Brasil Central e para integrar aquela região ao Brasil. A partir dessa visão que o Getúlio tem. Desde a primeira vez que eu pisei na serra, eu comecei a ver coisas e ter essas experiências. E ouvi relatos também de pessoas que moram na serra, pessoas que visitam a serra. E a cada vinda eu me sentia mais ignorante. A cada vinda eu percebia que eu sabia menos. E quando você está na serra, eu não sei explicar o que acontece. As coisas potencializam aqui. O primeiro contato que eu tive, ele aconteceu de uma forma interna. Eu estava lá nas terras do Maurinho
E lá na época não tinha nem energia elétrica, e quando nós fomos dormir, o Maurinho não estava lá, estava uma sobrinha dele com o marido. Quando nós fomos dormir, eles foram pro chalézinho deles e montamos a nossa barraca. Eu e o guia estávamos dividindo a barraca, conversando, quando de repente ele fez assim: "Shh, você ouviu esse grito?" Eu falei: não ouvi nada. Ele falou: "Um grito de mulher abafado, você não ouviu?" Eu falei: não, eu não ouvi. E eu sempre desconfiado, achando que eles tinham armado para me dar um susto. Já que eu vim buscar isso, eu falei: eles querem me proporcionar isso, eles vão me dar um susto durante a noite, né? E aí o guia falou: vamos ficar quieto, vamos ficar ouvindo, né? E tava uma garoa, tava esse barulho de gotas assim, o guia dormiu e eu continuei ouvindo. Eu não sei quanto tempo passou, mas aquela garoa começou a engrossar um pouco, foi ficando mais pesada. E eu ouvi alguém se aproximando da barraca. Eu tava sentado na barraca, o guia dormindo do meu lado. Alguém aproximou, deu uma volta ao redor da barraca. Eu me preparei para acordar o guia, porque eu achei que era a sobrinha do Maurinho ou o marido dela, querendo me dar um susto. Eu já estava pronto para fazer bum! E aí, de repente, 2 pessoas dando volta. Foi em questão de milésimos de segundo, o chão começou a tremer. Parecia que tinham 40 pessoas, parecia um exército dando volta ao redor da barraca. Tudo começou a tremer. E quando eu fui gritar, fui acordar o guia, eu fui gritar, minha voz não saía. E aí eu apaguei. Eu desmaiei e foi quando eu tive o meu primeiro contato, a minha primeira experiência. Eu fui levado pelo braço, eu me lembro que 2 homens me levavam, eles tinham o rosto alongado, eles pareciam com a gente, mas é como se eles fossem hologramas, sabe? Eles não eram físicos. E eles me levaram de frente para um homem sentado num trono, que tinha o rosto mais alongado também. O homem estava num trono de pedra. E nós conversamos por muito tempo, e começou a chover muito forte. Eu acordei com o barulho do zíper da barraca abrindo. O guia estava abrindo porque começou a inundar a nossa barraca. Então, quando eu contei para ele o que tinha acontecido, pro guia, ele falou assim: espera, vamos esperar o Maurinho chegar de manhã. E aí ele já tá aqui há 8 anos, sei lá quanto tempo o Maurinho estava nas terras, ele já viu de tudo aqui, ele vai saber te explicar o que aconteceu. Aí eu já não dormi mais, esperei a chuva passar, fiquei sentado na porta da barraca. De repente eu vejo uma motinha chegando, parou lá na frente, eu falei: é o Maurinho. Quando eu tava indo conversar com o Maurinho, passa a sobrinha dele correndo por mim, nervosa, gesticulava muito. E aí eu falei: bom, teve algum BO ali, eu vou esperar o café da manhã. Quando eu comecei a contar e eu falei, a gente tava conversando e teve um grito de mulher e ele falou assim: você ouviu o grito? O Maurinho falou: não conta mais nada. Virou pra sobrinha dele e fala: conta o que aconteceu com vocês. A sobrinha dele nunca tinha visto nada. E quando a gente terminou de jantar e eles foram dormir, ela e o marido estavam no quarto, no chalé. O marido já tinha dormido, ela ouviu um de nós dois dando volta ao redor do chalé e ela imaginou, eles estão buscando algum lugar para montar a barraca. Só que ela achou estranho, dando volta ao redor do chalé sem parar. De repente, em milésimos de segundo, o chão do chalé começou a tremer. E ela gritou, o grito dela saiu, uma parte, e alguém tampou a boca dela. E aí ela desmaiou. O grito dela foi o grito que o guia ouviu, abafado. Eu não ouvi, o guia ouviu. E aí ela não se lembra de muita coisa, ela só se lembra que 2 homens carregaram ela pelos braços no meio do mato e deixaram ela de frente para um trono de pedra, com um homem com o rosto alongado. E aí ela volta, tinha uma índia em pé na frente da cama dela, fez assim, e virou fumaça. E ela acordou o marido aos prantos. Nós 2 tivemos a mesma experiência, nós passamos pela mesma coisa durante a noite. A mesma. E aquilo foi tão fascinante que eu fiquei tão empolgado que eu falei: eu quero descobrir os segredos da Serra do Roncador. Então, por essas questões, essas vivências, eu tenho certeza que eu já tive em alguns lugares. Né? Há quanto tempo atrás, eu não sei. Não foi nessa vida, nessa existência. E a Serra é um desses locais que eu me sinto em casa, como se eu já tivesse vivido. Aqui no Dedo de Deus eu perdi um pouco do medo da espiritualidade, eu perdi um pouco, a gente sempre tem medo, né, do desconhecido, do mistério, causa sim estranhamento, não vou falar, eu tô pronto para ver tudo, não é verdade. Posso ter um infarto, dependendo do que aparecer para mim. Mas foi aqui que eu aprendi a conviver um pouco com isso, sabe? Eu tinha coragem de embrenhar nesse mato sozinho de madrugada. Então foi nesse ponto, assim, e eu jamais imaginei que eu teria essa coragem na minha vida, eu sempre tive medo do escuro. E aqui eu tive que enfrentar meus medos, só que enfrentar o medo também significa uma entrega, uma confiança que tem um poder superior cuidando de você e que nada de mal vai acontecer. As pessoas que vivenciaram acontecimentos estranhos, seja na Serra do Roncador, seja no âmbito da ufologia, um detalhe chama a atenção na questão que essas pessoas trazem em si, nas suas alegações, uma transformação interna muito grande.
Essa transformação interna, ela vem acontecendo desde a experiência que elas já alegam ter vivido. E essa transformação é a mais variadas possíveis. É a transformação a ausência de medo pela morte, é a transformação de que a vida há coisa muito a mais do que a própria rotina. São transformações que levam até no âmbito mais espiritualistas. A Serra me ajudou a melhorar minha conexão com a consciência cósmica. Eu sinto que ficou mais fácil fazer download de obras artísticas. Tipo, facilitou minha criação, ampliou minha visão, né, de mundo. E quando eu sofria muito para criar, para escrever. E pós-Serra, eu comecei a confiar que a consciência cósmica trabalha junto comigo. Então, após a Serra, após ter contato com esse mistério todo, eu parei de sofrer para escrever. Então, na hora de escrever uma obra, eu só medito e eu vejo as coisas vêm. É como se eu recebesse, é como se eu fizesse download. E a Serra me ensinou que eu posso acessar essa consciência aonde eu estiver. Eu não preciso estar aqui para ter esse contato. O roncador, a palavra roncador é o sinal de ronco da terra. Ela emite um ronco. Ele é percebido em outra vibração, em outra dimensão, não na dimensão nossa. Mas é como se a serra tivesse uma voz muito antiga, muito ancestral. A gente vive num sistema, né? Então, assim, esse lance de sair, encontrar amigos, trabalhar, casar, ter filho, com contas. Então, a gente passa muito tempo preso a isso tudo, a ter uma vida melhor, a ter um carro melhor, a ter uma casa melhor, a ter uma roupa melhor. Então, assim, a gente vive preso a isso e o que é mais importante, que não é o material, a gente deixa de lado. Quando eu vim para cá, eu me encontrei e isso me deu um desenvolvimento espiritual, digamos assim, né? Eu foquei mais na espiritualidade, entendeu? Tem várias leis, né, que você pode procurar, como é que posso estabelecer com o universo, lei da atração, lei dessa, como que eu posso dizer, da reciprocidade, se conectar às pessoas, sabe, buscar um pouco disso, propagar o bem, jogar o positivo, sabe, tentar fazer com que isso circule, né, e assim, eu sou outro cara, continuo aí antenado, sabe, louco pra voltar pra Serra, sempre falo pro Maurinho, quero ir aí. Só que a pandemia segurou um pouco a gente, mas a primeira brecha eu tô de volta, porque preciso recarregar as baterias. E lá é um ótimo lugar para isso, sabe? E não é essa busca de, eu vou lá ver algo, eu vou lá... Não, o lugar te traz paz, o lugar te traz energia boa, o lugar te conecta com tudo isso que você nem imagina o que é, sabe? Somos todos viajantes em planeta Terra. Desde que nascemos, procuramos nos ocupar do nosso desenvolvimento. Alguns buscam o desenvolvimento material, enquanto outros procuram desenvolver a espiritualidade. Se existimos, a que será que se destina? Não é o acúmulo de conhecimento que torna o homem inteligente. O homem inteligente é o que adquire conhecimentos, amplia sua visão e sua postura diante do mundo material e imaterial.